Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Vozes e Vínculos, uma produção cultural do Projeto Vínculos, projeto de extensão da PUC Campinas. Aqui, recontamos histórias de pessoas que de alguma maneira têm ou tiveram a vida atravessada pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo. Dando continuidade aos nossos relatos, hoje trazemos a história de Josué, nome fictício que atribuímos para o participante do Projeto Vínculos no ano de 2022, que tem sua experiência vivida e compartilhada enquanto egresso em situação de rua. Seguindo o padrão dos episódios anteriores, nós optamos por retirar da narrativa todos os nomes e locais por ele mencionados, evitando qualquer tipo de exposição que possa prejudicar o participante ou seus familiares. A gravação do relato durou 30 minutos e 58 segundos e foi feita pela Isabela, então aluna bolsista do Projeto Vínculos, na tarde do dia 8 de setembro de 2022, no CREAS de Hortolândia. Depois, foi transcrita pela Victória, aluna voluntária do Projeto Vínculos, em 2022. Quando foi feita a gravação, Josué tinha 36 anos. Ele tem uma filha e seu caminho cruzou algumas vezes pelo sistema prisional. Sua primeira passagem foi em 2005, com 18 para 19 anos, e durou 2 anos e 11 meses, sendo absolvido por júri popular, mas retornou 3 vezes posteriormente, conforme explicado pelo próprio participante. A elaboração da narrativa que vamos apresentar foi feita pela Mariana, aluna voluntária que vocês já conhecem, e foi dividida em blocos, conforme os temas abordados. Quem vai emprestar a voz para o Josué é o Daniel, atual aluno bolsista do Projeto Vínculos, que vocês também já conheceram em episódios anteriores. O primeiro bloco diz respeito ao sentimento de culpa do entrevistado de estar preso, nos contando sobre as perdas reais que estar no sistema prisional acarretou a ele e seus sentimentos por ter perdido momentos aqui fora com seus familiares, dando ênfase ao momento em que soube do falecimento de seus pais e como isso afetou seu comportamento e seu caminho, culminando em outras prisões. Muito ruim, péssimo, mal. Perdi pai, perdi mãe. Assim, quando eu entrei pra dentro, perdi minha mãe e meu pai no mesmo ano. Em 9 dias preso, perdi meu pai. Com 9 meses preso, perdi minha mãe. Tudo no mesmo ano. Foi muito ruim. Foi uma sensação que parecia que o mundo tinha acabado. Desabou o mundo, né? Onde eu comecei a ficar nesse mundo aqui. Um mundo bobo, um mundo sem prazer, não tem ilusão de nada. É muito ruim, demais. O sistema prisional é péssimo, dói muito. Senti muita culpa, porque o que eu tinha de viver com meu pai e minha mãe, eu vivi no presídio. O tempo que eu tinha pra viver aqui fora com eles, eu tava lá dentro, afastado, jogado naquele lugar. Então foi uma tristeza muito grande. Então doía muito. Nossa, meu Deus do céu. Se você parar pra pensar, lá dentro não é do mesmo jeito que a gente pensa. Lá dentro preso tem regalia. Não tem regalia. Fiquei 3 meses na solitária, de castigo ainda. Não me conformava em perder meus pais. Eu queria sumir daquele lugar, porque eu queria fugir de lá. Daí eu pensava, eu não vou ficar mais aqui. Eu tentei fugir e não consegui. Eu tentei catar o carcereiro e trazer pra dentro da cela, com 18 anos. Com 18 para 19, eles seguravam muito. Eu fiquei 2 anos e 11 meses. Daí fui pro júri popular. Eu fui absolvido. Que eu tinha matado um rapaz que era estuprador. Dei 3 tiros na cabeça dele. Eu achava que eu era dono do mundo, que era Deus, e não sou. Teve um dia aí que eu tive um sonho. Deus falando, você vai sair daqui. E eu falei, não acredito. Mas eu consegui sair. E saí pela porta da frente. Quando eu saí, minha família começou a me julgar. Meu irmão, minha irmã. O pai e a mãe morreu por causa de você, moleque. Eu era um jogo na vida deles. Eu era sempre jogado. Um me apontava e o outro me acusava. Aí falei, quer saber? Quer saber de uma coisa? Eu vou sair daqui. Peguei e saí do meu estado. Vim para uma cidade no interior de São Paulo. Fiquei um bom tempo e fui preso novamente por tráfico de droga. Quando eu saí em 2012, eu conheci a mãe da minha filha. Aí foi onde eu tive um break. Eu brequei. Eu tava bom, comecei a trabalhar. Fui embora para uma outra cidade também no interior de São Paulo. E em janeiro de 2015 minha filha nasceu. Eu, com teimosia, minha mulher me abandonou. Voltei pro sistema prisional novamente.
O mundo que a gente vive é um mundo podre. Para quem vive no crime, é um mundo de ilusão. É um brigando com o outro, não brigando com soco, mas com palavras verbais. Eu sempre falava pra Deus, Deus, quando eu vou sair desse lugar? Aquele lugar é muito sofrido. Você não tem liberdade pra nada. Você tem horário pra comer, pra dormir. Você tem horário pra tudo. No segundo bloco, Josué nos conta sobre o funcionamento das unidades prisionais, o que tinha que ser feito para conseguir itens básicos, como higiene, alimentação. Higiene em uma das cadeias que eu fiquei, tinha um negócio de desligar a água. Você tinha direito a 2 banhos por dia, um de manhã e outro à tarde. Você tinha que encher um monte de garrafa com água, coberta, roupa sua, tudo era você mesmo que lavava, que era obrigação de preso. Porém, a cela lotada, uma cela que dava pra 20, tinha 38 presos, superlotação. Eu falava que tinha que pedir pros direitos humanos vir aqui. Comida feita a vácuo. Sabe o que é a vácuo? É uma panela que ela esquenta, não tem óleo, não tem nada. É feita apenas no calor. Era muito ruim. Minha mãe falava pra mim, a gente tem que lutar. Apesar que a gente tem as nossas falhas, mas a gente é um ser humano. Lá dentro, a parte da higiene, você tinha que usar o cortador de unha, você tinha que usar o Presto Barba. A única coisa que você usava coletivamente era a máquina de cortar cabelo. Para conseguir esses itens, eu fazia faxina. Por exemplo, ia ter uma visita, eu ia lá e fazia faxina para você. Lavava banheiro, lavava louça, lavava roupa. Para eu me manter como eu queria, um maço de cigarro, escova de dente, minha pasta, sabonete, um pacote de bolacha. Porque ninguém dava nada pra gente, não. A gente corria atrás dos objetivos da gente. Porque ninguém dava nada pra gente, não. Ainda neste bloco, Josué traz a sua opinião a respeito do funcionamento do presídio, a atuação dos agentes e também sobre o perfil e padrão da população prisional. A gente era judiado por alguns agentes. Passei 3, 4 meses no castigo em um dos presídios que fiquei. Daí os funcionários perseguiam, porque eu trabalhava na cozinha. Daí tive um problema na radial. A radial é uma galeria que a gente sobe e desce. Quando vai para um atendimento, quando a gente volta de um atendimento, aí os funcionários me perseguiam. Falavam, minha vontade é aumentar tua cadeia. Aí eu falava, vocês não vão aumentar minha cadeia. Aí um certo dia eu subi para atendimento com o médico, mandaram eu tirar a roupa. Quando eu vejo, eu tava com 1.500 K4, uma droga sintética que colocaram, enfiada no meu bolso. Aí eu pensei, vão acabar com a minha vida. Mas Deus é tão justo que a câmera tinha pegado eles colocando no meu bolso. A ambição deles de querer me afundar, mas não era tão grande que eles nem notaram a câmera. Os caras acharam que todo mundo que tá lá dentro é igual. Não, somos igual os dedos da mão. Somos irmãos, mas não somos iguais. Sobre o funcionamento, tem muitos defeitos. Porque os defeitos do sistema prisionais é... O que acontece é que eles não dão direito da gente. Porque você tem o seu direito de trabalhar, você tem o direito de ter o seu semiaberto. Eles tentam te enganar dentro do regime fechado, onde o preso se revolta cada vez mais. Por exemplo, eu costurava a bola, mas a partir de uma falta eu perdi meu direito de costurar a bola. Porque a partir de uma falta que você pega, você perde o direito. Você não tem o direito pra nada. As faltas às quais Josué se refere são as faltas disciplinares, que ferem as normas da unidade prisional. A cada tipo de falta corresponde uma punição, desde a advertência, passando pela perda do posto de trabalho, como aconteceu com ele, e podem culminar no envio ao castigo em sala solitária por um determinado período de tempo, alguns dias ou até meses. Em relação à progressão de regime, cometer uma falta pode acarretar na regressão do direito, como, por exemplo, voltar ao regime fechado, caso tenha cometido uma falta grave no cumprimento do regime semiaberto. E as qualidades boas é que tem uns que entra e sai contra o pensamento. Porque o sistema prisional é algo assim, é o robô do sistema. Porque o que acontece? Tudo que eles veem, eles faz. Porque o direito do detento é ele ter o vínculo com a sociedade. Mas ele não tem um vínculo com a sociedade. Mas eu não consigo, por exemplo, sou um ex-traficante e ex-homicida. E eu não consigo. Todo mundo me olha com um olhar diferente. Ah, é traficante, destruiu família. A sociedade discrimina a gente pelas tatuagens, pelo modo de conversar. Então, eles não dão direito para nós. Em relação ao perfil das pessoas privadas de liberdade,
e se achava que as pessoas no sistema prisional tinham algum padrão de gênero, raça e condição socioeconômica, como mostram as pesquisas sobre o tema, Josué reconhece algum desses elementos. Tem muitos que entram, principalmente a primeira vez, entram muito de inocente. Você não vê que está por dentro da mente dele. Porque hoje a justiça é falha. Porque que nem a polícia. Eles catam quem não deve e leva para dentro. Lá dentro a vida deles muda bastante. Você entra de um jeito e sai pior, que nem eu. Eu entrei lá dentro um coitado. Saí de lá um cão chupando manga. Vejo também hoje a maioria é jovem. Hoje os moleque novo só vão na onda. Acho que é porque fumam baseado. É o que eu falo mesmo. Se todo mundo achasse que maconha fosse droga, tinha liberado no Brasil. Porque que a maconha não é droga. Muitas pessoas usam maconha, cannabis, porque ela acalma as pessoas. Ao invés de crack, pinga, cocaína. Eu prefiro ver 1 quilo de maconha na minha frente, porque eu vou beber, eu vou comer, eu vou dormir e vou trabalhar. Vou levantar com disposição no outro dia para enfrentar meu trabalho. Agora, as pessoas que usam crack, cocaína, uma bebida, ela não é a mesma pessoa, ela muda. No terceiro bloco, Josué retomou e aprofundou um pouco mais a reflexão sobre o tratamento que recebeu ao sair da prisão, dos estigmas que a sociedade promove ao indivíduo, trazendo à tona como o encarceramento contribui diretamente na sua situação de rua e o julgamento que estar nessa situação ocasiona. Péssimo, péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo mesmo. Porque muitos não deixam o filho andar comigo, falar comigo. Por exemplo, eu tinha minha ex-mulher. Quando eu fui morar com ela e com o filho dela, ela olhava pra mim e falava: "Você é um homicida". Então lá no meu estado, muitos olhavam pra mim e ainda olham pra mim assim: "Não brinca com ele, que ele não tem dó, ele não pensa". E hoje eu penso diferente um pouco, porque eu tenho minha filha, graças a Deus. Que hoje eu tenho a minha filha, porque se não tivesse, acho que eu estaria no tráfico de novo. É muito dolorido você ver seu pessoal, sua família, mas você ser sozinho é triste. Que nem muita gente mesmo, desconta as coisas na droga. Ninguém quer me ouvir, ninguém quer me entender, porque o que você passa, só você sente. Perguntado se sentia um maior julgamento social por ser egresso do sistema prisional ou por estar em situação de rua, Josué reflete que sente mais em relação à sua situação de rua, nos indicando o quanto as pessoas em situação de rua estão vulneráveis em nossa sociedade. Aqui fora você sofre muito. Lá dentro não sofria tanto. Lá dentro sofria de saudade por não ter visita e ficar pensando na família. Aqui fora você sofre mais na situação de rua. Você sofre mais. É mais triste ainda. Hoje eu prefiro pedir do que roubar. Hoje eu prefiro pedir e não tenho vergonha. O não eu já tenho, então eu tenho que correr atrás do sim. O meu objetivo é o sim. A sociedade tem muito preconceito. É fácil de apontar, mas poucos esticam a mão. Vai lá ver o que o cara tá passando. O sistema prisional, ele é um caldeirão, ele é um inferno. Qualquer momento ele pode explodir. O sistema prisional, ele é ao mesmo tempo bom e ruim. Quando você acha que ele está ficando bom, ele fica ruim. É um jogo de quebra-cabeça. A sociedade não esquece os preconceitos que a gente tem. Perguntado se a passagem pelo sistema prisional contribuiu para que se tornasse um egresso em situação de rua, Josué responde de modo afirmativo. Contribuiu. Eu me afastei da minha família. A confiança já não é mais a mesma. Então até você pegar a confiança de novo, vai dar trabalho. A situação de rua, ela é boa? É. Ela é ruim? É também. Porque tanto no sistema prisional quanto no abrigo em que eu vivo, as pessoas ficam buzinando na minha cabeça. Então eu fico na rua e não vou ouvir. Porque se eu ouvir as pessoas me discriminar, vou querer xingar, vou querer bater de frente. Então essas coisas contribuíram muito a voltar pra rua. Porque minha família é de outro estado. E a gente não se dava muito, por causa de uma falha minha, do meu erro. Esses dias mesmo eu comentei com uma técnica do CREAS. Vou procurar uma clínica pra mim. Fui até Campinas procurar uma clínica, não encontrei. Fiquei pensando, o que está acontecendo? No quarto bloco, abordamos sobre os impactos que ambas as circunstâncias, de ter sido privado de liberdade e da situação de vida na rua, podem originar, e como os julgamentos e os estigmas sociais afetam diretamente a relação com a família, principalmente com a sua filha. Tinha contato com a minha irmã, mas a minha irmã faleceu. Nós somos 3 irmãos, então depois acabou. Cada um seguiu seu caminho. Minha mãe sempre dizia: "Filho, enquanto tem pai e mãe, tua família é unida. Depois não. Cada um segue seu caminho".
Então, meu contato mais um pouco é com a minha filha e a mãe da minha filha. Mas meu pessoal, assim, de sangue, meu mesmo, não. De criança, tinha minha filha, mas eu não contei. Hoje eu até tô pensando em encontrar com a minha filha pra contar a verdade. Eu tenho medo, porque ela perguntou várias vezes para a mãe dela e a mãe dela falou que eu estava viajando. Tenho um pouco de receio dela se afastar de mim um pouco. Ela acha que eu tô viajando. Ela é uma menina muito inteligente. Então eu tenho medo de contar pra ela. Ela é muito apegadinha. Outro dia mesmo eu liguei pra ela e ela pediu um notebook, que é um notebook para estudar. Eu liguei pro meu irmão para ele me ajudar a comprar um notebook para ela. E ele disse Jesus amado. Então, que eu tenho medo de sofrer, não pela minha filha, mas pela boca dos outros que pode querer jogar ela contra mim. A mãe dela é usuária de droga também, que nem eu. Ela já tentou jogar a menina contra mim. E eu dizia que tem uma carta na manga. Quando ela nasceu, ela usava a droga do lado da minha filha e eu preso no sistema prisional. Aí eu fazendo chantagem um pro outro. Essa chantagem é muito dolorida. Você acha que ela é criança, mas ela tem a mente de uma criança de 10 anos. Então tente conversar bem com ela, mas quando chega a hora de falar sobre isso, eu não consigo. Ainda sobre os impactos da passagem pelo sistema prisional, o participante falou sobre sua relação com a ex-mulher e mãe da sua filha e explicando como veria a questão caso fosse a situação contrária. Enquanto estive preso da primeira vez, ainda estava com ela, mas não me visitava, não tinha visita de ninguém. Ela me traiu, saí com ódio querendo matar ela. A relação acabou no meio do caminho, ela me traiu e jogou na minha cara. Se ela estivesse presa, eu iria visitar, porque se a gente tá junto, a gente tem o mesmo objetivo, tá no mesmo barco. Então vou correr atrás de visitar ela, não deixar a pessoa jogada que nem um animal lá dentro. No quinto bloco, o participante traz sua opinião sobre a prisão, apontando sobre como o sistema prisional não é eficiente, as dificuldades de reinserção e a inexistência de oportunidade no mercado de trabalho pelo rótulo que a sociedade imprime ao egresso do sistema prisional, fato que colabora para a vida em situação de rua. Ficar preso é pior que eu pensava, porque preso você perdeu tudo. O tempo que você tinha para correr atrás de um trabalho, você ficou trancafiado. Você vai ficar velho e vai continuar ali dentro pensando: tô velho, o que eu fiz da minha vida? Nada, nada. Por causa de um sistema prisional, da tua falha, da tua desobediência que te levou para lá. E é algo que, se você olhar, dá medo. Você olha e pensa: eu não quero mais isso não, pelo amor de Deus. Quando eu saí, eu procurei emprego e não achava. Ninguém tinha aquela confiança. Cadê o Josué? O Josué não é mais aquela pessoa de confiança. Então, não tem emprego. As pessoas batem a porta nas suas costas, na cara da gente, por ter passagem no sistema prisional. O que mata o ser humano é o sistema prisional. Você ter uma passagem já discrimina muito. Caminhando para o fim do relato, abordamos um pouco sobre a religiosidade do participante, já que durante a conversa foram apontados indícios sobre a sua fé e como isso ajudou em sua trajetória. Até hoje me ajuda a lidar com as situações. Ajuda a criar vínculos com a igreja. Deus é uma pessoa que ninguém conhece ele, mas se você chamar por ele, ele vai te entender. Então, quando eu me deparo com algum problema, penso: tem um dedo de Deus na minha vida. Tem um monte de gente que dá risada da minha cara. Você está em situação de rua e está falando de Deus? Eu digo que enquanto eu tivesse um sopro de vida, vou falar, porque, caso contrário, cada um pega a sua crença e vamos embora. Eu, em todo momento, falo com Deus. Em voz, em pensamento, porque vai chegar a minha vez. Vai chegar a minha hora. Deus é muito bom para mim. Ele que me levanta todos os dias é o meu sustento. Para finalizar, pedimos para Josué deixar uma mensagem para o público em geral sobre como se sente enquanto egresso do sistema prisional. Eu me acho bem melhor agora. Mesmo que me encontro dependente, que me encontro na rua, me acho bem, graças a Deus. Porque não é fácil ficar muito tempo preso no sistema prisional, sabendo que você tem horário para entrar para dentro, para você ser trancado, horário para você se alimentar. Então eu prefiro 1000 vezes ficar aqui fora passando a situação que eu tô, do que ficar lá dentro, porque não é fácil não. Lá dentro, só Deus sabe. Quem passou, passou. Quem não passou, espero que não passe também, porque é muito triste. Como pudemos ouvir pela experiência de Josué, ser egresso do sistema prisional e ser reinserido na sociedade é muito difícil.
Viver em situação de rua muitas vezes não é uma escolha, e sim uma necessidade dolorida e de grande vulnerabilidade, e que mesmo assim é entendida pelo participante como menos difícil que a vida no interior das unidades prisionais paulistas. A sociedade se estrutura de tal forma que dificulta grandemente a aceitação dos egressos de forma plena ao convívio social. Os estigmas os colocam novamente às margens da sociedade e os fazem passar por mais diversas dificuldades que os colocam diuturnamente à prova. A vida sem oportunidades se torna uma luta diária para sobreviver sem voltar para o mundo do crime e do tráfico, e muitas vezes sem o apoio da família ou da comunidade. Com um relato, conseguimos apontar diversas questões que temos que refletir sobre problemas e políticas sociais que precisam ser revistas e melhoradas, tanto para os egressos do sistema prisional quanto para as pessoas em situação de rua. Olhando para as pessoas que têm sua vida atravessada pelo sistema prisional, identificamos que todas precisam de amparo e de visibilidade para suas questões. E neste relato, em específico, percebemos o quanto a perda dos pais no processo pode ser prejudicial. Nós, do Projeto Vínculos, buscamos ampliar os momentos em que essas questões sejam ouvidas e refletidas. Nosso podcast é um espaço para que essas vozes cheguem a mais pessoas. Venha conosco conhecer os próximos relatos. Eu sou Camila Marcondes Massaro, cientista social e pedagoga, docente extensionista da PUC Campinas, coordenadora do Projeto Vínculos. E este podcast nasceu da urgência em dar visibilidade às questões que envolvem não só as pessoas que passam pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo, mas também seus familiares, sensibilizando a sociedade para a temática como uma questão que diz respeito a todos nós. Obrigada por nos ouvir.